Bem-vindos a mais um direto, mais uma quarta-feira. Vamos hoje falar sobre as figuras geométricas. E surpresa das surpresas, eu hoje fiz trabalho de casa. Então tenho aqui uma série de coisas para vos mostrar. Acabei de me lembrar de me esquecer de outra coisa, mas não faz mal. Vamos falar de figuras geométricas. Bem, então, vamos lá, as figuras geométricas. E o que é que são figuras geométricas? São figuras que nós conseguimos desenhar. Nós vamos começar por esta, porque é aquela que é mais diferente das outras todas. Este amigo que aqui está é um círculo, não é uma bola. Está bem? Se estivermos a falar em matemática, isto não é uma bola. Uma bola é aquilo que a gente joga na praia e na rua, ou às vezes em casa. Isso é que é uma bola. Isto aqui é um círculo. E ele está com estas marcações, porque eu queria aproveitar, já que fiz aqui um círculo todo bonito, queria aproveitar para vos lembrar de um tema que já falámos aqui há umas semanas, que era o perímetro e etc. Esta linha que está aqui é cor-de-rosa, não sei se dá para ver que é cor-de-rosa, chama-se circunferência, ok? É a linha que contorna esta figura geométrica, chama-se circunferência. E no fundo, a medida desta circunferência corresponde ao perímetro. Apesar de não ser a soma de todos os lados, ou como eles costumam dizer, é tudo o que está à volta. Aqui na realidade é tudo o que está à volta, mas não pode ser a soma de todos os lados, porque não tem lados, está bem? Portanto, aqui a cor-de-rosa nós temos a circunferência, mas isto tudo, olá Pedro, boa noite, isto tudo, o que está cá dentro, é o círculo, está bem? Essa é a diferença entre o círculo e a circunferência. O círculo inclui tudo o que está cá dentro. A circunferência é só esta linha que está à volta. Está bem? Portanto, não é a mesma coisa dizer círculo a circunferência. Depois eu acrescentei aqui mais duas linhas. Em que esta que está a verde, de uma ponta à outra, e que passa por este pontinho que está aqui no meio, isto é o diâmetro da minha circunferência ou do meu círculo. Significa que é o quê? É a medida que vai desde uma ponta à outra, em todas as partes. Ou seja, este pontinho que está aqui é o centro, tem que ser uma linha que vá de uma ponta à outra da circunferência e passe por esse ponto que está no meio, que é o centro. Esse ponto, se está no centro, está à mesma distância de todos os pontos aqui fora. Ok? Este aqui, que está aqui, que é metade do outro, é o raio. É tipo os raios da bicicleta. Ok? Portanto, os raios da bicicleta estão presos pelo meio. Não é? Se for uma bicicleta, se for numa bicicleta, vocês também não veem os raios começarem tipo assim aqui. Não é? Os raios começam a vir do centro. E têm todos a mesma medida. E é sempre metade do diâmetro. Ok? Portanto, esta era a circunferência. Aqui dentro é o círculo. Tem um diâmetro e tem um raio, que é metade do diâmetro. E agora, coisas redondas, acabaram. Porque a partir de agora só temos coisas com ângulos e com lados direitinhos e coisas assim. Então vamos lá ver. Este amigo, toda a gente... Ai, hoje está tudo de cor-de-rosa. Este amigo, toda a gente conhece, que é um triângulo. E é triângulo porque ele tem 3 ângulos. 1, 2, 3 ângulos. E tri, desta vez não vem do grego, mas vem do latim. Tri quer dizer 3. Então, 1, 2, 3, tem 3 ângulos, chama-se um triângulo. Ok? Aqui tem outro. E aqui tem outro ainda. Ok? No final, se calhar, ainda vamos falar destes três diferentes triângulos. Vou deixá-los aqui de lado. Estas figuras geométricas, muito certinhas, têm todas nomes. E os nomes são dados consoante o número de lados e o número de ângulos que eles têm. Neste caso, por exemplo, eu tenho um quadrado, que toda a gente sabe que é um quadrado. É um polígono com 4 lados, ok? É um polígono que tem 4 lados. Este aqui
também é um polígono com 4 lados. Verdade? Então, os dois podem ser chamados de retângulos, mas isso deixamos para outro dia. Este aqui é o quadrado, este aqui é um retângulo. Retângulo porquê? Porque todos os seus ângulos são retos. Os ângulos são retos quando têm 90 graus. Significa o quê? Que isto está aqui mesmo direitinho. Faz aqui um ângulo direitinho de 90 graus. Uma cruz perfeitinha. Este também não tem dúvidas nenhumas. Este. Agora vamos entrar no grego. 1, 2, 3, 4, 5 lados. E 5, em grego, ou a representação do 5, em grego a palavra remete para penta. Ou seja, penta quer dizer 5. Neste caso, um pentágono, porque tem 5 lados. Ok? Este tem 6. Será um hexágono. É hexágono porque vem de 6, 6, grego, tal, hexágono. Heptágono. Hepta vem de 7, significa que ele tem 7 lados. Octógono tem 8 lados. Eneágono, eneágono tem 9. E um decágono que tem 10. O que é que eles todos têm em comum? São todos polígonos regulares. O que é que são polígonos regulares? São polígonos em que todos os lados são iguais. Neste caso, todos os lados são iguais e todos os ângulos também são iguais. Significa que este lado é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. Se este lado aqui medir 5 cm, eu sei que todos os lados à volta vão medir 5 cm. A mesma coisa com os ângulos, ok? O pentágono que tem 5 lados, este é um pentágono regular, é um polígono regular. Eu posso ter à mesma um pentágono que não seja regular. Se eu fizer assim, assim, assim e assim, 1, 2, 3, 4, 5, ele tem à mesma 5 lados, mas não é regular. É um pentágono à mesma, mas não é um polígono regular, não é um pentágono regular. Portanto, aquilo que eles têm aprendido ultimamente é precisamente que a diferença entre os polígonos regulares e irregulares, este é irregular porque os lados são diferentes, os ângulos são diferentes, este é regular porque os lados e os ângulos são todos iguais. Depois vem aqueles outros diferentes, tipo este, assim, que depois algumas pessoas dizem é um retângulo. Mas não é um retângulo. Lembra-se que dissemos há pouco, para ser retângulo, os ângulos têm que ser retos. E este ângulo aqui não é reto, este ângulo não faz uma cruz direitinho, olhem lá. Ele está assim um bocadinho mais apertadinho. Este polígono que aqui está, chama-se um paralelogramo, porque o paralelograma aparece das duas maneiras, porque os lados são paralelos 2 a 2, ou seja, este é paralelo a este, e este é paralelo a este, ok? Na realidade é como se fosse um retângulo, só que está assim um bocadinho desviado, um bocadinho torto. Às vezes acontece eles terem de decompor esta figura e o que acontece é que é importante para eles perceberem que esta parte que sobra daqui, onde é que está uma coisa direita? Aqui, vamos fazer assim. Esta parte que sobra daqui, esta parte, se nós acortarmos e colássemos, nós acortássemos e colássemos deste lado virado ao contrário, isto formava um retângulo, ok? Portanto, é importante que eles também tenham essa noção. É um exercício importante que eles, ou importante não digo, interessante, que eles aproveitem para fazer essas coisas, recortem essas coisas e vejam como é que umas figuras se conseguem transformar nas outras. Esta, eu consigo tirar daqui um triângulozinho, virá-lo ao contrário e pô-lo aqui, pernas para o ar. E aí já fica uma figura regular. É o paralelogramo. Porque os lados são paralelos 2 a 2. Este é parecido a este. Só que é só parecido.
Na realidade não tem nada a ver. Porque este não tem os lados paralelos 2 a 2. Só tem dois lados paralelos. Tem este lado paralelo e este lado paralelo. Portanto, ele não é um paralelogramo. Porque estes dois não são nada que se pareça com paralelos. Este amigo é um trapézio. Ok? É um trapézio regular neste caso, está bem? Porque estes lados são proporcionais, este lado é igual àquele, etc, etc. Ainda há mais dois para vos mostrar. Este é um losango. E depois temos este, que é um papagaio, que é parecido a este. A diferença é que este, as medidas são todas iguais, os lados são todos iguais, e este já não, porque reparem, estes dois lados aqui de cima são muito mais pequeninos do que estes. Não é? Então, se eles forem os lados todos iguais, tem um losango. Se eles forem uns mais pequenos e outros maiores, mas sempre este igual a este igual a este, está bem? Se eu tiver assim, tenho um papagaio. Se eu tiver assim, tenho um losango. Tá? Queria-vos falar dos triângulos. Porque há vários tipos de triângulos, está bem? Tem os lados todos iguais. Este lado mede o mesmo que este lado, mede o mesmo que este lado. Então, ele é um triângulo equilátero. Equilátero. Muitas vezes os outros nomes são mais estranhos e muitas vezes o que acontece é que eles baralham o nome dos triângulos. Então, eu costumo lhes dizer que aqui vem de equivalente, lembrem-se de palavras que comecem da mesma forma, equivalente, equilíbrio, ou seja, alguma coisa que remeta para coisas que são parecidas, que estão em equilíbrio. Este lado, se eu for virando, ele é sempre igual, ok? Este tem dois lados iguais e um diferente. Então, se ele tem dois lados iguais e um diferente, é um triângulo isósceles, ok? Iso também tem a ver com semelhanças, ok? Então, mas ele só tem dois lados iguais. Tem estes dois iguais e este diferente. Então é um triângulo isósceles. Este tem os lados todos diferentes. Reparem lá, este é mais pequenino, este é maior e este aqui, se nós formos a medir, é maior ainda. Está bem? Então tem os lados todos diferentes. E chama-se um triângulo escaleno. Ok? Triângulo escaleno. Isso é quanto à medida dos lados. Muitas vezes acontece, ainda aqui em relação à medida dos lados e aos triângulos, acontece que aparecem uns tracinhos nos desenhos. E então acontece coisas como isto assim. Não sei se já viram, ou se isto já vos apareceu, ou se já surgiu alguma dúvida com isto. Quando aparece assim, significa que os lados são todos iguais. Porque tem um tracinho aqui, outro tracinho aqui, outro tracinho aqui. Se os tracinhos são iguais é porque os lados são iguais. E este é um triângulo equilátero. Se eu tiver assim... coitado. Assim. Este triângulo já é isósceles, porque ele tem dois lados iguais e um diferente. Como é que nós representamos isto, ou como é que isto pode aparecer representado? Por exemplo, este com um tracinho e estes dois com dois tracinhos. Significa o quê? Que estes dois são iguais e este é diferente. Então ele tem um lado diferente e dois iguais. É um triângulo isósceles. O escaleno pode ser assim. Tem os três lados diferentes. Então às vezes aparece assim. Às vezes eles nem dizem que o triângulo, que tipo de triângulo é que é. Põem lá só estes tracinhos. E têm que saber, eles têm de saber que estes tracinhos significam exatamente que os lados são iguais ou que são diferentes. Está bem? Se não derem medidas, mas disserem assim, dizem, classifica o triângulo quanto à medida dos seus lados. Então este será o escaleno. Falta-me fazer a setinha para o escaleno. Porque tem os três lados diferentes. Está bem? Agora, em relação, eles podem ser classificados também em relação à amplitude dos seus ângulos. Isso significa o quê? À medida de cada ângulo destes. Ok?
E aí, o mais importante de todos é este, que é um triângulo que tem aqui um ângulo reto. Já falámos em ângulo reto, é de 90 graus. Normalmente um triângulo retângulo a gente consegue identificar porque ele aparece, se esteja bem desenhado ou mal desenhado. Os meus normalmente estão mal desenhados, mas não faz mal. Se eu puser isto assim, então, por mais mal desenhado esteja o meu triângulo, eu já sei que aquilo ali é um ângulo de 90 graus. E quando um triângulo tem um ângulo de 90 graus, chama-se um triângulo retângulo. Ok? É um triângulo retângulo, que é aquilo que lhes vai dar mais dores de cabeça. Pelo menos até o 9º ano eles vão levar com os triângulos retângulos. Portanto, triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. Depois, há outra coisa que eles aprendem, que é um triângulo cujos ângulos sejam todos agudos, porque os ângulos podem ser ângulos menor que 90 graus é agudo, igual a 90 graus reto e maior que 90 graus é obtuso. Isto, olá, boa noite, Rita. Isto é a classificação dos ângulos. Seja para triângulos, seja sem ser para triângulos. Ou seja, se eu tiver um ângulo assim, tipo um biquinho do passarinho, ele tem menos do que 90 graus. Porque, reparem, os 90 graus era o quê? Tal, direitinho, direitinho, a fazer uma cruz com o outro. Isto não é nada que se pareça com isso. Portanto, é menor do que 90 graus. Quanto mais apertado for, menos graus ele terá, ou seja, menor será a sua amplitude. Então este é um ângulo agudo. Se eu tiver, por outro lado, um ângulo assim, estão a ver, que é maior do que este. Olá, boa noite, escolha português. Este ângulo já é maior do que este, então aquele, se tem mais do que 90 graus, é um ângulo obtuso. E agora para que é que foste buscar a conversa dos ângulos? Estávamos a falar em triângulos. Pois, é porque para classificar os triângulos conforme, de acordo com a amplitude dos seus ângulos, eu vou exatamente pelos ângulos que eles têm, que os compõem. Este já falámos, se ele tem um ângulo reto, é um triângulo retângulo. Foi. Este tem todos os ângulos agudos, reparem. Todos estes têm menos de 90 graus. Então, se eles todos têm menos de 90 graus, eles são todos agudos. E se são todos agudos, como este, é um triângulo, é onde tem um nome feio, acutângulo. Porque tem os três ângulos menores do que 90 graus. Se eu tiver um triângulo assim, isto continua a ser um triângulo, né? E apesar de eu ter aqui um ângulo pequenino de menos do que 90 graus, ali outro ângulo de menos de 90 graus, ou seja, aquele é agudo e este também é agudo, mas eu tenho aqui um que tem mais do que 90 graus, então este ângulo aqui é obtuso. Se este ângulo é obtuso, o triângulo é obtusângulo. Que nomes, né? Então, o triângulo retângulo é o mais fácil de decorar o nome, mas é o que vai dar mais dores de cabeça. Estou só a avisar, sou amiga. Acutângulo porque tem todos os ângulos menores do que 90 graus. E o obtusângulo porque tem basta ter um ângulo maior do que 90 graus para se chamar obtusângulo. Até porque dê uma pessoa às voltas que der, não se consegue fazer um triângulo com dois ângulos obtusos, por exemplo. Não dá. Triângulos. Um dia vamos outra vez falar sobre triângulos. Vou falar muito mais sobre triângulos. Eu lembrei-me, entretanto,
que poderíamos aproveitar, estávamos a falar de geometria e das figuras geométricas, para falar nos sólidos geométricos. Qual é a diferença entre uma figura geométrica e um sólido geométrico? Um sólido é uma coisa que eu consigo agarrar, não é? Se eu consigo agarrar, é uma coisa sólida, não é? Eu não consigo agarrar um desenho, pois não? Então, isto está em duas dimensões. Nós dizemos que isto está em duas dimensões. Se isto está em duas dimensões, é uma figura. Isto, eu consigo agarrar, está em três dimensões, é um sólido. Já falámos dos polígonos regulares e irregulares. Os regulares são os que têm os lados e ângulos todos iguais. Os irregulares não têm os lados ou ângulos todos iguais. Podem ter todos menos um. Se houver um que é diferente, já não é regular. E tal. E já falámos em triângulos. Sabem que eu adoro triângulos. E, portanto, tinha que falar neles. E tinha que fazer aqui esta coisa confusa que aqui está. Para a semana vamos falar então sobre os sólidos geométricos. Está bem? E até lá, fiquem bem. Uma boa noite para todos e obrigada por terem estado aí desse lado. Beijinhos. Vais desenhar triângulos? Olha, um dia podemos... Olha, isto não é só assim, chegar ali, perguntem lá aos do 5º ano se é só chegar ali e fazer assim um triângulo e já está. Não é? É uma boa coisa. Belas ideias que eu estou a ter. Então este não se vê logo que eu fui ao Google e imprimi. Ai, Inês. Ai, pronto. E beijinho. E é isso. E